E aí pessoal, tudo bom? Boa noite, mais uma live aqui que a gente vai estar participando aqui, fazendo junto na área de Fortaleza. Nosso objetivo é lhe esclarecer dúvidas e colocar os principais objetivos para que você como empresário possa tomar a melhor decisão, a decisão mais assertiva dentro da tua empresa. Por esse motivo eu chamei o Ciro Mariano, que é um dos maiores especialistas na área trabalhista, aí, um cara que está bem atualizado, participando com todo afinco aí na área de legislação e tentando encontrar soluções do segmento empresarial para que a gente possa sair o menos prejudicado possível da crise com base nas legislações trabalhistas que tem saído. Pessoal, nesse sentido, eu também queria só reforçar aqui com vocês a importância de cada um aqui para que a gente possa fazer o bem. E a Fortaleza nem está fazendo essa série de lives e trazendo pessoas de nome e pessoas bem gabaritadas para passar conteúdo para vocês. A gente sempre pedimos aqui para que vocês façam uma doação que a gente está usando esse dinheiro para comprar material hospitalar, material de EPI, alimentação para as instituições e pessoas que tanto precisam. A gente só vai sair dessa crise com esse olhar consciente e uma cobrança firme da iniciativa pública para que faça o seu papel com responsabilidade. A área de fortalecimento dessa bandeira social. Então, conto muito com a ajuda de vocês. Quem quiser ajudar, vem aqui no link da bio, verifica lá, junto contra o Covid e faça a doação que você quiser. Qualquer valor vai ajudar uma pessoa a ter certeza disso. Pessoal, o Ciro já chegou aqui. Eu vou adicionar ele aqui na nossa live, porque a gente tem muito conteúdo a passar e não podemos perder tempo não. Tá certo? Então, deixa eu só chamar ele aqui. É porque o Instagram dele é Professor Ciro Mariano. Professor. Deixa eu ver. Não tá aparecendo. Pronto, aquele aqui. Pronto. E o Ciro já tá vindo aqui para nos elucidar aqui referente à área trabalhista. E a promessa hoje é criar soluções, viu, Ciro? Grande Tá me Valdemir escutando? Alves. Tô ouvindo, tô Oi? ouvindo, tô ouvindo. Tá me Tá ouvindo ouvindo? sim? Oh. Ei, Ciro, a promessa hoje é alta, viu? Tem que entregar resultado, viu? Entregar resultado, Pegar faremos o resultado, melhor. mostrar como é que o pessoal vai sair da crise usando aí a questão das legislações, sabendo o que pode aplicar, o que não pode aplicar. Vamos aí para essa missão Gostei, fácil. Lembrando que a gente tem gostei. menos de uma hora para zerar isso, viu? O que eu mais gostei foi da sua fala agora, dizendo que como é que você disse? Aplicar o que pode aplicar, não é isso? Ou fazer Exatamente. da... Gente, é muito massa. De antemão, já agradeço o convite, viu, Ademir? Sei que a gente Pessoal, é é... porque eu sempre tenho uma intimidade muito grande. Nós temos uma longa trajetória aí de parceria, de sociedade e tudo. Então, vou apresentar ele para vocês, o Ciro Mariano, especialista na área de departamento pessoal, tá certo? Um dos maiores especialistas do Estado. especialista na Sócio de empresa, empresa né? de contabilidade, professor de MBA, professor de curso de extensão. É um cara que tem um currículo bacana que tem feito uma diferença aí no mercado bem interessante. Ciro, eu te falei umas coisas sobre ti aqui, mas eu queria que você mesmo se apresentasse para o pessoal entender aí um pouco da tua trajetória e a gente poder fazer esse bate-bola aqui referente à área trabalhista. Show de bola. Cara, só queria de antemão agradecer o convite, né, da AGE, que você é coordenador e está à frente, graças a Deus. Eu tive o prazer de estar lá na posse da AGE. E eu queria já, assim, de antemão falar para todo mundo que está na expectativa por resposta. A gente tem que primeiro enfatizar que todas as medidas que foram disponibilizadas ou que foram sugeridas, elas visam a permanência do negócio, tá? A permanência da empresa, não somente a permanência dos empregos, até porque é uma relação cíclica. Se você não tem empregos, você não tem empregados, né? Então, enfim, se não tem empresa, não tem empregado, não tem como. Então, a primeira coisa que eu tenho observado, e que eu já recomendo de antemão, é
Você que tem condição, contrate uma consultoria jurídica. Por quê? Porque é muito pertinente nesse momento ter o acompanhamento de um profissional que trata de forma correta, que vai saber orientar, que vai poder, inclusive, dar andamento em alguns processos. Ah, Ciro, mas eu não tenho condição. Então, busque profissionais como os contadores que têm orientado da forma mais correta possível e tentem sempre agir pela proteção do emprego, tá? Ciro, mas eu optei por demitir. Vou falar um pouco de demissão também, mas que veja as situações, veja o que é feito de forma correta, de forma legal. Eu tenho visto muita orientação que eu não concordo, que eu tenho visto orientações que lá na frente o impacto vai ser grande. Vejo orientações partindo, inclusive, dos entes sindicais. Eu sugiro que não sigam essas orientações, tá? Algumas que ferem, pelo menos, princípios constitucionais. Então, a gente vai falar de muitas coisas, tá? Existem várias possibilidades. Eu vou aqui pegar aquele negócio que você me mandou e vou pontuar diante disso algumas situações. E vocês que estão nos assistindo, você pode aí ir perguntando ao longo da live, ou então você clica na figurinha, coloca a pergunta e a gente vai responder, se eu não já responder durante o esclarecimento, tá? O primeiro de tudo, para o empresário e para quem trabalha no dia a dia, intermediando a relação de emprego, o que tem que se fazer nesse momento é um estudo de medidas trabalhistas. Mas, Ciro, como assim um estudo de medidas trabalhistas? Né? Até aproveito para vender meu peixe, a gente da Control Pax fornece esse serviço, que é a gente ter olhar para a empresa, tá? Olhar para as possibilidades e, junto com o empresário, adotar a melhor medida com a maior segurança possível. Porque, da mesma vez que você faz um estudo tributário, pensar assim, pô, qual vai ser o investimento? Onde é que eu posso investir que vai me render mais? Então, dentro do cenário atual, eu tenho que fazer um estudo trabalhista. Qual a medida que eu posso adotar que vai me garantir, no momento, um fluxo de caixa, né? Vai manter o meu fluxo de caixa, e que eu não vou fechar as portas. Então, é necessário que cada possibilidade dessas seja analisada com cautela. Não adianta eu pegar e dizer assim, na empresa A foi feito assim, então vamos fazer na empresa B. A empresa B tem as características, a empresa B tem um caixa próprio, a empresa B tem todo a organização interna dela. Então, é necessário ter muita atenção quanto a isso, tá? O cuidado tem que ser muito grande no sentido de entender o que a sua empresa precisa, né? E o que é que você pode fazer dentro que a legislação se dispõe a você a fazer e o que é mais interessante. Lembrando que tem o momento o momento anterior à crise, o momento que estamos vendo da crise e daqui a pouco o momento posterior à crise, né? Que aí são três etapas, e a gente precisa entender aqui como é que vai se modular cada relação dessa e o que a gente precisa ter referente a medidas trabalhistas para isso. E depende muito de como você, empresário, vai querer estar nessa situação, né? Estar verificando esse horizonte aí. Exatamente. Você quer pontuar aqueles pontos que você me falou e eu, dentro que você pontuar, eu ir falando? Pronto, eu vou começar a pontuar aqui, Ciro. Pessoal, todo mundo sabe, a grande maioria sabe, são uma série de medidas trabalhistas, tá certo? Todas elas com base no foco da manutenção do emprego, mas também todas elas também diferentes, trazendo diversas particularidades novas que tem que ser levantada e colocada aqui para que todo mundo tenha essa visão de oportunidades a ser trabalhadas. Eu estava falando com o Ciro aqui que apesar de ser muita coisa, fazer um resumo disso e a gente tentar ir para as perguntas e tirar a dúvida dos outros aqui. Teletrabalho, antecipação de férias, férias individual e coletivas. Banco de horas negativo, né? E redução salarial com redução de jornada e suspensão do contrato de trabalho. Vamos pontuar logo assim essa primeira, né? Pouca coisa. Essa primeira por si só já tem três, né? Que é o teletrabalho, férias individuais e férias coletivas. Gente, a grande novidade que nós temos quanto
a questão do teletrabalho é porque o teletrabalho já estava previsto no artigo 75 da CLT, se não me engano, que falava do tele 75 alguma coisa, é uma letra, mas enfim, não lembro de cabeça. E ele já tratava da possibilidade do teletrabalho, sendo que para isso era necessário um aceito, todo um acordo. Então, agora o teletrabalho pode ser simplesmente, olha, você a partir de tal momento vai ficar, são 48 horas, vai ficar em regime de teletrabalho. Ciro, mas o que muda no teletrabalho? O trabalhador vai trabalhar de casa, obrigatoriamente com uso de internet, aliás, com uso de aparelhos de informação. Ou seja, ele vai ter acesso ao sistema da empresa, ele vai ter acesso por acesso remoto. Como vai funcionar isso? Tem que ver cada empresa. Ah, Ciro, mas a minha empresa tem trabalhadores que fazem trabalho braçal. Se aplica a regra do teletrabalho? Não, ele pode ter trabalho em residência. Sendo que aí você tem que ver se no seu negócio o seu trabalhador consegue executar o trabalho de casa. Tá, Ciro, então o teletrabalho não se aplica para a minha realidade. O que é que eu posso fazer? Mas ainda um pouco sobre teletrabalho. Não, o que é que eu posso fazer? Você tem que ver outra medida. Férias, esse trabalhador tem direito a férias? Se ele tem direito a férias, você pode conceder. Não, Ciro, mas ele não tem direito ainda. A medida provisória permite que seja antecipado esse gozo, ainda que ele não tenha o direito completo. Porque pela regra normal, né, em dias normais, pela regra comum, as férias só podem ser concedidas após concluído o período aquisitivo de 12 meses de trabalho. Então, se ele não tem ainda... Um exemplo, o trabalhador entrou em janeiro. De janeiro para abril, são 4 meses. Considerando que ele tem direito a cada mês trabalhado a 2,5 dias de férias, esse trabalhador só poderia tirar 10 dias de férias. Então, a medida provisória permite que durante esse período que nós estamos vivenciando, a empresa possa conceder férias de 30 dias, ainda que ele não tenha direito. Mas, Ciro, férias seria a melhor medida? Não sei. Porque, de repente, seria mais viável a possibilidade de suspender o contrato ou de redução de contrato de trabalho. Ciro, mas suspender o contrato, como funcionaria isso? A empresa comunicaria o trabalhador, faria um acordo com ele, comunicando com pelo menos 48 horas. Feito isso, formalizou, a empresa tem 10 dias para informar o sindicato e para informar a Secretaria do Trabalho. Ciro, essa informação, como é que é feita? Direto pelo portal do empregador web, né? Isso para quem trabalha, isso para a questão da Secretaria do Trabalho, e para a questão do sindicato, depende do canal de comunicação interna com o sindicato. Muitos sindicatos estão tendo problemas para fazer isso, tá? Eu posso até me aprofundar um pouco, eu falo já um pouco mais sobre essa questão. A outra questão seria suspender o contrato de trabalho. Ciro, mas quando suspende, como é que fica a redução de contrato de trabalho? Como é que ficaria? Existem 3 percentuais possíveis. Reduz proporcionalmente o salário e a jornada em 25%, 50% ou 70%. Ciro, pode ter reduções diferentes desses percentuais? Pode. Se na convenção coletiva e tiver essa previsão legal, tá? Na previsão no acordo. Tá, Ciro. Mas aí, percebam que eu falei de férias, redução de jornada, teletrabalho e suspensão de contrato. São 4 possibilidades que você tem que analisar se aplica ao seu quadro de trabalho, tá? Dentro da sua norma. Ei, Ciro, mas eu sou obrigado a escolher só uma? Não, você pode escolher qualquer uma das modalidades. O que Mas tem que toda dá ser, uma contemplicação, né, Ciro? o que tem que ser bem observado? O que é que se aplica a cada caso da sua empresa? Então, se você tem por exemplo, normalmente trabalhadores administrativos se aplica muito bem o home office, né? O teletrabalho, na verdade. Que aí, quando você fizer essa questão do teletrabalho, é necessário formalizar um acordo escrito aditivando o contrato de trabalho para quem não trabalha em teletrabalho, tá? Ciro, nesse aditivo de contrato, ele vai trazer o quê? Vai informar a condição da alteração de contrato de trabalho para teletrabalho e vai colocar lá condições como pactos para
para cobrir despesas que o trabalhador venha a ter. Ciro, que tipo de despesa? Despesa com energia, despesa com equipamento, seja necessário, um software ou qualquer coisa desse sentido. Isso vai ter essa remuneração, pode ser uma remuneração, ou então a empresa mesmo paga as despesas, vai ser tratado como uma parcela indenizatória, sem nenhum tipo de incidência. Tá, Ciro, beleza. Então, eu tenho realmente que analisar o que é que se aplica para mim, certo? Como é que fica a atuação do sindicato diante dessas 4 opções que você me deu? Gente, tudo que for acertado via sindicato, a meu ver, tem uma garantia um pouco maior, tá? O que é que nós tivemos recentemente de discussão? Teve uma liminar que foi expedida pelo Ricardo Lewandowski, né? Onde ele tratava inicialmente que obrigatoriamente a comunicação obrigatória, né? teriam que... Não, a comunicação permanece obrigatória. Só que os sindicatos tinham que validar os acordos. Depois disso, o ministro Lewandowski voltou atrás e disse, não, se o acordo do sindicato for mais favorável do que o acordo da empresa, prevalece do sindicato. Porém, essa semana, na verdade, sexta-feira, salvo engano, o STF julgou e determinou que os acordos individuais são válidos, independente do posicionamento do sindicato, desde que respeite, claro, os princípios constitucionais. Ciro, mas isso não é problemático? Gente, o problema maior que estava sendo enfrentado são as dificuldades que os sindicatos começaram a criar para liberar as empresas fazer esse acordo. Aí você imagina, a empresa está fechada, sem poder funcionar, sem faturar, e tem que garantir o salário da galera, enquanto o sindicato decide resolver o que vai fazer. Então, visando isso, o STF disse, não, o acordo individual é válido. Ciro, mas qual a atenção que eu tenho que ter para o acordo individual? No acordo individual são 2 possibilidades. Isso, quando eu estou falando disso, vou falar apenas de suspensão e de redução de contrato de trabalho. Nesse acordo individual, o que é que tem que ser observado? Primeiro, que tem que haver um acordo escrito com o trabalhador, pelo menos 48 horas antes do início, de suspender ou de reduzir a jornada. Segundo, comunicação obrigatória à Secretaria do Trabalho e a comunicação obrigatória ao sindicato. Ciro, mas o sindicato me mandou e-mail falando um bocado de coisa que não reconhece, que é ilegal, que é inconstitucional. Gente, diante da decisão do Supremo, eu entendo que é válido o acordo individual. Embora eu recomende que, se puder, ter mão dada com o sindicato é uma boa, tá? Outra coisa, tenho visto muito sindicato impor taxas para fechar acordo. Gente, não é obrigatório o pagamento de taxa para nenhuma empresa ou empregado que não é associado ao sindicato, tá? Ciro, mas eu gosto de contribuir com o sindicato pela categoria. Ok. Tá? Ciro, eu sou sindicalizado, então você tem a obrigação de recolher qualquer contribuição criada por eles. Então, coloquei 4 possibilidades. Ciro, tem mais possibilidades? Tem. Tem possibilidades como, por exemplo, antecipar um feriado. Outra possibilidade isso, veja bem que eu estou falando possibilidade para que você possa manter o contrato de trabalho. Possibilidade do banco de horas. Ciro, o banco de horas já existe na legislação, não existe? Existe. Só que agora as empresas têm uma garantia maior para fazer o banco de horas. E qual é o detalhe? A compensação do banco de horas normal, quando for o banco de horas por acordo coletivo, a compensação ocorre em 12 meses. Quando for um banco de horas individual, em 6 meses. Porém, a medida provisória 927, ela permite que o banco de horas seja feito durante esse período, ou seja, o trabalhador está em casa, recebendo o salário normal, sem trabalhar, e quando as atividades retornarem, que normalizar tudo, a empresa tem 180 dias para zerar o banco de horas, tá? Só confirmar se 180 dias mesmo. E lembrando que o nome desse banco de horas é banco de horas negativo, né? É onde o funcionário deve horas à empresa.
Ciro, esse Exatamente. banco de horas negativo pode ser descontado nas rescisões, caso a pessoa depois queira fazer rescisão? Corrigindo o que eu falei, não são 180 dias, são 18 meses, tá, Valdemir? Para compensar esse banco de horas. Ou seja, retornou, o trabalhador vai trabalhar, vamos supor, precisou fazer hora extra, até 2 por dia. Ele vai compensando vai trabalhar fazendo regime de hora extra e vai compensando esse saldo num prazo de até 18 meses. Sim, é possível descontar, tá? Só que, claro, o trabalhador só pode descontar em relação à remuneração dele limitada a um salário. Não pode descontar, sabe que ele recebe. Não pode descontar mais do que isso. O banco de horas negativo, Valdemir, ele sempre existiu. O que acontece é que não tem um normativo que diga assim, o banco de horas é negativo. Porque pela premissa do banco de horas, o que é o banco de horas? O trabalhador fez horas a mais, Mais ele ou a vai menos? compensar em outro período. Se ele fez horas a menos, ele vai ter que pagar em outro período. Então, eu entendo que a Só porque possibilidade muito sempre existe. sindicato, na legislação nunca ficou claro que a empresa Essa poderia ou não possibilidade, optar dessa exato, forma, né? Nunca foi ali, rapaz, exatamente. ó, aqui é o caminho. Sempre foi uma coisa muito vaga. Ciro, seguinte, tem muito Mas, empresário que assiste aqui a live da Ágil, tudo, o cara quer entender mais ou menos como é o negócio dele. Então, assim, imagina a seguinte situação. Tu é uma empresa de tecnologia e aí o pessoal pode trabalhar, teoricamente, né? Home office. A principal certo. alternativa dele, caso você ainda tenha mercado, né, para ir para o mercado para que ele possa vender para os planos de digital e por aí vai, é ir para o teletrabalho, que já seria algo normal, né? Por exemplo, eu acho que nunca imaginamos de ter trabalho home office lá na empresa. E hoje em dia todo mundo está home office, né? Então, assim, é Exatamente. um exemplo que a gente dá. Desde que haja faturamento para você, para o seu negócio, é uma opção o teletrabalho, Ó, né? eu vou até colocar uma situação que eu entendo que no cenário atual, a medida provisória 927, no artigo, sim, parágrafo, acho que é no artigo 2º, ela permite que a empresa faça qualquer acordo individual com o trabalhador, desde que mantenha as garantias constitucionais, tá? Então, tudo que faça ele tem validade. Ah, Eu outro acho. ponto que eu quero falar para vocês é o Travou, seguinte: Ciro, teu. gente, Dá uma a travada. gente pode. O meu? Tá Dá uma travado? travada. Deu. Voltou? Mas voltou. Já, tá ok. Tá. Um ponto que é interessante a gente pontuar, aliás, um ponto que é interessante a gente tocar, eu posso combinar essas medidas. Como, por exemplo, home office, né, o teletrabalho, ele não exige que seja registrado o ponto, tá? Que não tem o controle de frequência, embora a gente recomende que seja feito. Aí vem o questionamento. O cara que está em home office, eu posso suspender o contrato dele? Eu posso reduzir a jornada de trabalho dele? Sim, pode. Se tratando de redução Eu de entendi jornada, assim, eu queria falar o contrário. não. Querendo não custa. Em se tratando de redução de jornada de trabalho, e o cara está em home office, é necessário que seja feito o controle dessa jornada. Por quê? Porque como é que eu vou suspender o contrato, ou reduzir o contrato de trabalho do cara, a jornada, né? Se eu não estou controlando. Para ficar claro, essa redução funciona da seguinte forma: imagine que o trabalhador trabalha 44 horas por semana, né? Que é o normal. E a empresa opta por reduzir 50% da jornada. Então, ele vai trabalhar apenas 22 horas por semana e a empresa vai pagar o salário dele correspondente a essas 22 horas por semana, tá? E eu entendo que se aplica tanto para o teletrabalho como para o trabalho na empresa. O que é que tem que ser observado com toda a cautela do mundo? Durante esse período de redução, a empresa vai ficar pagando o salário dele proporcional e suponha que a empresa passou 60 dias com ele com contrato reduzido. Quando ele retornar ao contrato normal, a quantidade de dias de horas normais, ele vai ter os mesmos 60 dias ainda sem poder ser demitido pela empresa. Ciro, mas tem outra Muito coisa. importante esse ponto, viu, Ciro? Muita gente
toda vez que alguém vem conversar, parece que a pessoa se esquece desse ponto da obrigatoriedade de passar nesse período. Então, eu É uma sempre estou frisando estabilidade muito ele, provisória. né? Se adotou É, pelo mês, tem um mês a mais na frente. ele nem pode ser demitido durante a redução ou suspensão, como ele também não pode ser demitido pelo mesmo período após retornar à atividade normal, E aqui só tá? para todo mundo poder compreender, pessoal, por que tem esse bloqueio? Porque todas as medidas tomadas a nível de governo federal foi de preservação do emprego. Então, é um contraponto seu contra o governo está lidando. Ciro, deixa eu falar duas coisas para ti aqui Deixa eu só que me finalizar. surgiu hoje. Deixa eu só Qual foi a finalizar. pergunta da menina aqui, da Karine, o nome dela Ó, Karine. deixa eu só finalizar essa questão, que era o Diz. seguinte. Então, a empresa reduziu para 22 horas e ele vai receber proporcional a 22 horas, certo? Então, vou pegar um exemplo bem simples. Ele ganhava 2.000, a empresa vai ficar pagando R$ 1.000, tá? Foi 50%. Ciro, quem vai pagar os outros R$ 1.000? Ninguém. Mas o empregado vai ficar desamparado? Não. O que ocorre? O governo vai pagar o benefício emergencial para esse trabalhador, correspondente a 50% do valor do seguro-desemprego que ele teria direito se fosse demitido. Então, sobre os 2.000, vai se calcular quanto seria o seguro-desemprego dele. R$ 2.000 vai dar aí 1.300 e um pouquinho, eu acredito, de cabeça não vou lembrar. Então, 50% desse valor vai ser o valor do benefício que ele vai receber pelo governo, tá? Se fosse de 25%, ele receberia 25%. E se fosse de 70%, ele receberia... Olha lá, e se fosse de 25% de redução, aí ele receberia 25% sobre o valor do benefício. De 70%, da mesma forma, tá? Se na suspensão ele recebe o valor total do valor que ele teria direito ao seguro-desemprego. Observação. Se for suspensão de contrato, as empresas que optarem por suspender o contrato, elas têm que analisar o seu faturamento referente a 2019. Se ele superou 4.800.000, a empresa vai pagar para ele um benefício chamado ajuda compensatória, correspondente a Você colocou toda a 30% do medida provisória salário. na cabeça, foi decorada já? Não, é porque eu li demais. Então a empresa vai pagar 30% de ajuda compensatória, pelo menos para poder suspender o contrato desse cara. Siri, como é que fica o benefício emergencial dele? 70% do valor do seguro-desemprego que ele teria direito se fosse demitido. Ciro, essa ajuda compensatória tem incidência de alguma coisa? De nada. A empresa não vai pagar nenhum encargo, ela pode ser lucro presumido, lucro real, ela não vai pagar nada sobre essa ajuda compensatória, vai ser completamente indenizatória. Outro detalhe, Ciro, mas a empresa não está. Ela pode conceder alguma ajuda compensatória sem incidência? Pode, tá? Sem nenhum problema. Ei, Ciro, acalma o Rocha, coração aí, que tem um bocado que eu posso responder já aqui. A primeira é porque dela é uma dúvida até minha, não estão aparecendo para mim as perguntas. mas tá aparecendo para mim, eu vou ler para você, viu? Rocha aí. A primeira dela é uma dúvida até minha. Pois. Cara, a suspensão do contrato de trabalho é até 3 salários mínimos, né? Ah, sim, bacana. Você falou, ótimo. Deixa eu Que é o contextualizar limite, isso aí. né? Pronto. A suspensão e a redução por contrato individual só é permitido nos contratos que o trabalhador receba até 3 salários mínimos ou o trabalhador com nível superior que ganha mais do que 2 vezes o teto da Previdência, ou seja, ele ganha mais de 12.200. Tá? Para ir, nessas duas condições, ele recebe ele pode pactuar por acordo individual. Seria o cara que ganha um pouquinho mais de 3 salários mínimos, né? Como é que faz? Esse cara só pode suspender o contrato dele se fizer acordo via sindicato. Senão não pode. Aí vamos lá, Ciro. Se o cara, uma dúvida que veio na minha cabeça aqui. É bom que eu vou lá voltando para aqui, se tu não souber, tu te vira para depois responder pro pessoal.
Tá bom. Mas se o cara recebe 3.800 e eu vou Certo. suspender o contrato, eu vou reduzir a jornada de trabalho dele em 50%, quanto é que a empresa paga e quanto é que vai ser pago pelo governo? 3.000 e quanto? 3.800. Pronto. Se é 3.800, o primeiro ponto que tem que observar é acordo com o sindicato. Acordo obrigatoriamente tem que passar pelo sindicato. Deixa eu até ler o texto da medida provisória. Aí eu calculo o valor e digo para você quanto é que fica. Ó, Enquanto tu lê aí, ó, para tu colocar as pra gente. medidas que trata o artigo 3º, que é a suspensão e a redução, serão implementadas por meio de acordo individual ou negociação coletiva aos empregados, com salário igual ou inferior a 3.135 ou portadores do diploma de nível superior que recebem salário mensal igual ou superior a 2 vezes o limite máximo do benefício, dos benefícios do regime de previdência social. Parágrafo único. Para os empregados não enquadrados nas medidas previstas no artigo 3º, poderão ser estabelecidos por acordo ou convenção coletiva, ressalvados redução de jornada, que aí na redução eu posso pactuar isso individual, jornada e de salário previsto no artigo. Enfim. Então, para suspender, tem que ter o acordo. Vai reduzir contrato? 50%, como você falou. Precisa de acordo? Não. Mas o que é que eu posso fazer aqui? Então, se vai reduzir 50%, 3.800 seria R$ 1.600, né? 1.900 para cada. 1.800, não, 1.900, tá certo. É, 1.900. A empresa pagaria para ele R$ 1.900, tá? E ele teria uma perca aí de 1.900, certo? A empresa não vai pagar. Como é que fica o benefício desse cara? Se ele ganha 3.800 e a empresa reduziu 50% do a salário dele, jornada. deixa eu ver aqui, quanto é que fica? Ó, vamos lá. Hoje, o teto da Previdência Social está em 1.813,03, tá? Então, esse cara vai receber 50% desse valor, que dá 900... Me ajuda aí, macho. 906,50. Ele não vai receber 1.900 por quê, Ciro? Digo já. Já que o limite é 3.000 e pouco. Pronto. O que acontece? O limite do benefício está limitado ao benefício do seguro-desemprego, que hoje é 1.813,03. Tá? Então, se o limite do benefício dele é esse, e ele teve redução de 50%, o governo vai pagar para ele 50% desse teto, que vai ser 906,51. Então, quanto é que esse cara vai receber? A empresa paga 1.900, pagando todos os encargos normais, e o governo paga para ele 906,51. Entendi. Entendeu isso? Entendi. Então, quanto é que ele receberia? Então, quanto é que ele receberia no total? 2.800 e 2.806 pouco. menos os encargos sobre os 1.900. Tá? Entendi. Ciro, aí é onde está a coisa. A diferença é de praticamente R$ 1.000. O que acontece? Esse trabalho vai ficar prejudicado? Financeiramente, sim. Só que ele vai trabalhar 50% a menos. Teoricamente, tem que trabalhar 50% a menos. Ciro, e a empresa pode complementar para igualar os 3.800? Pode. Essa complementação, ela vai ser chamada de ajuda compensatória e não vai ter nenhuma incidência tributária. Tá? Ou nenhum tipo de incidência. E nem vai incidir sobre verbas, rescisões, Nada, CPS, nem nada. nada, né? Está previsto no artigo 9º da medida provisória 936. Ei, vamos responder aqui umas perguntas aqui, ó. Eu vou responder algumas que eu já sei aqui, é só de se tá certo.
A Karine perguntou, referente a, no caso de suspensão dos benefícios, né? Como plano de saúde e outros auxílios que a empresa dá como benefício ao empregado. Tudo que é considerado como benefício deve ser mantido na suspensão ou na redução. Sim, Correto, Pedro? sim, principalmente na redução, porque na redução, salvo-se na convenção coletiva disser alguma coisa que o benefício só é garantido para quem trabalhar até tal jornada. Lembrando que normalmente benefícios não são previstos na norma, né? São previstos ou em convenção ou a própria empresa, por força do contrato, resolve fornecer um benefício. Ó, Ciro, isso aqui é muito importante, ó. A Luciana tá colocando aqui, ó. Eu fiz a suspensão de um mês. E aí eu pedi para o funcionário voltar para o emprego. Mas eu vou fechar a empresa. Eu tenho que pagar, tá certo? O aviso indenizado e ainda mais esse período aí que ele teria estabilidade. Pronto. Qual a sugestão que a gente recomenda? A estabilidade é garantida para ele, tá? O que a norma fala sobre a estabilidade após, né, a possibilidade de demitir durante a estabilidade? Deixa eu pegar aqui a 936, que aí eu leio e a gente pontua. Rapaz, é tanto normativo aberto aqui. Daqui a pouco o Eu vou notebook focar só na bloqueia. pergunta dela, tá? Então, assim, é necessário pagar todas, inclusive o período proporcional à estabilidade, lá das cabeças percentuais, mas tem sim uma complementação a ser paga, a título de indenização. Além das verbas indenizatórias, aviso prévio indenizado, multa rescisória. Aí ela colocou um que a mais na questão. Se, porém, a empresa vai fechar, a empresa vai realmente dar baixa na empresa, realmente a empresa não tem condição de se sustentar diante do cenário, se a situação é essa, você pode realmente aplicar a rescisão por força maior e ter as indenizações reduzidas. Qual é o detalhe? Acione a Justiça do Trabalho. Por quê? Você vai precisar ter o reconhecimento da Justiça do Trabalho para não ter um problema futuro. Uma coisa que eu tenho visto muita gente aplicar são rescisões por força maior, sem ter respaldo jurídico para isso. Complicado, né? A gente já acompanhou alguns casos desses, sabe que são delicados, precisa ter um corpo jurídico por trás disso, para que os advogados possam trabalhar. Porque assim, o contador ele tem a sua limitação de até o processamento das informações e fazer o melhor trabalho. Mas a partir de como a justiça vai interpretar isso, o funcionário pode entrar a qualquer momento na justiça do trabalho, então ele vai precisar de qualquer momento disso de um advogado. Então é importante que você, como empresário, entenda que você precisa estar respaldando suas decisões com base na contabilidade, no jurídico, numa consultoria. Ah, Valdemir, eu não tenho condições de pagar um jurídico, eu tenho apenas o meu contador. Então, cara, teu contador com certeza vai te dar a opção mais cautelosa possível. Então, não vai para nada arriscado, porque esse mar que a gente está inventando aqui agora é totalmente desconhecido, tá certo? A gente está aplicando o que está na legislação, só porque o que juízes e colaboradores vão entender a parte dessa aplicabilidade ou se sentir prejudicado é totalmente inesperado. E aí vai muito mesmo do que vai aí acontecer. A gente tinha reduzido muitas as decisões, os casos de judicialização na parte trabalhista, mas vai dar um salto muito alto, viu, Ciro? Pelo que eu estou Eu levantando aqui, conversando com algumas estava pessoas. eu estava numa live agora mais cedo, a gente estava Também, discutindo. sei lá, ei, Ciro, eu acho que não está mais trabalhando na empresa, não. Está vivendo de live agora, né? Rapaz, eu queria que live dessa era dinheiro, mano. Vou fazer uma empresa de live, eu pronto. Porque tu tem feito live, né, para explicar as coisas. A gente tava discutindo que era o seguinte: hoje está sendo tomadas várias medidas e estão sendo feitas várias situações desesperadas com o cenário do coronavírus, até porque também a gente está acompanhando, assim, eu sugiro a vocês que dêem uma desligada das redes sociais, televisão, É muito barulho, pouca para informação poder, consistente de qualidade. olhar para a sua empresa e bolar a melhor estratégia. Cara, eu Não tava conversando adianta, isso agora. É muito não, zoada besta.
Não Entendeu? E adianta você uma estar. live dessa daqui tem muito, ó, muito mais a oferecer do que essa monte de coisa que tá dizendo, cara, esse aqui é o caminho, faz isso. Esse aqui é tua dúvida, faz aquilo. Coisa Não prática adianta, direto. não adianta você querer pensar o seguinte: ai meu Deus do céu, estão criando valas para jogar corpo, vão matar não sei quem, então não sei o quê. Gente, a gente tem que ser realmente prudente nesse momento? Tem. Tá morrendo gente? Tá morrendo gente. Você tá morrendo? Tá não. Então pronto. Então calma, faz o que tem que fazer, Dever de casa. fez. Fez o que tinha que fazer, pronto. Agora, olha como é que tu consegue viver diante disso. E é um dia de cada vez. Porque, gente, eu olho e fico pensando, meu Deus, acabou o ano, já foi um terço do ano. Então, assim, a É. gente tá. Se Tem que ter segura aí, cautela. vamos responder as perguntas dos outros aqui, ó. A Vai. Paulinha Oliveira perguntou o seguinte: a empresa pode suspender o funcionário e antes do retorno da suspensão, ela pode solicitar a volta do funcionário para fazer o acordo de recuperação de jornada? Recuperação de jornada? Como assim? De jornada. Olha, eu acho que ela pensou que o cara estava suspenso e ia criar banco de horas, né? Quando ela aplica aí a suspensão, o cara está sendo pago pelo governo, não pela empresa. Então, ele não tem nada o que recuperar de horas, né? Mas ela pode, a Pronto. qualquer momento, dar parar com o conto da suspensão e pedir o retorno do colaborador. Basta fazer a comunicação. Só vamos deixar 48 claro. horas, né, Ciro? Só vamos deixar claro, 48 horas para encerrar a suspensão ou a redução. Só vamos deixar claro uma coisa, tá? É o seguinte, a empresa, a empresa pode fazer o banco de horas, tá? Como é que funciona banco de horas? Banco de horas é assim, trabalhador, ou ele trabalha demais e a empresa não paga, dando folga depois, ou ele não trabalha, a empresa vai somando essas horas não trabalhadas, mas a empresa nesse período continua pagando salário normal, para depois ele trabalhar e pagar essas horas. Na redução de jornada de trabalho, o que acontece é, ele vai trabalhar menos, vai receber menos, e o governo vai complementar com um benefício. Ciro, quando retomar, ele tem que trabalhar as horas não trabalhadas? Não, não é um formato de banco de horas. Essa redução, ela já está sendo a redução. Se o trabalhador estivesse trabalhando menos e não recebendo menos, até talvez estivesse certo, mas não é o caso. Se é redução, tem que observar isso. Outro ponto, a suspensão de contrato de trabalho ela tem um limite de 60 dias. A redução tem um limite de 90. Se a empresa quiser aplicar as duas medidas, reduzir e suspender e vice-versa, o limite máximo da soma de tudo é 30 dias, é 90 dias. Então ela pode reduzir jornada por 30 e suspender por 60, sequenciado, ou ela pode suspender por 30 e aí ver os acordos. Ela pode simplesmente suspender e então necessidade do cara cancela a suspensão e faz a redução, né? Ela Pode. pode ir alternando o processo É, aí, mas tem que uma coisa. comunicar e pensando também que pessoal, isso tudo tem um processo a ser seguido, né, Ciro? Tem uma pergunta interessante aqui que eu já sei a resposta, mas acho bom colocar, que deve ser a dúvida de Deixa muita eu só gente. concluir aqui, O ó. Beto, Só, da só concluindo. contabilidade, ele perguntou assim, cara, eu suspendi o contrato, mas eu estou precisando do meu funcionário para algum trabalho. Eu quero pagar um extra a ele, além do que ele vai receber. Eu posso pagar? Não, né? Não, eu sabia disso, mas queria botar aqui que é a dúvida de muita Suspender. gente, né? E é interessante colocar. Inclusive, corre o risco da empresa ser penalizada a pagar todos os salários correspondentes ao período da suspensão. Porque meio que inviabiliza o contrato, o Rapaz, acordo mas de tem uma suspensão. dúvida, Ciro, que eu vou te contar, que é de Deus, viu? A Vitória Ferraz, Vitória ela Ferraz. suspendeu a empregada doméstica e a mulher foi e morreu no último sábado. Morreu. Infelizmente, né? Mas é um negócio que eu não sei o que fazer aí. É interessante que O que tu isso foi acha? empregado doméstico? Foi empregado doméstico? Foi. É interessante que empregado doméstico, toda a informação ela não é feita pelo mesmo portal das empresas.
tem um portal específico. E, infelizmente, ela vai ter que fazer a rescisão via social, lá cancelar a suspensão, fazer a rescisão no dia seguinte ao com a data do falecimento, faz a suspensão, faz a demissão, resolve na social. Como é que ela vai resolver o cancelamento da suspensão na Secretaria do Trabalho? Não sei. Por que eu não sei? Porque a gente ainda está aguardando que o governo libere essa possibilidade de cancelamento. Ele não liberou para as empresas, não liberou ainda para o doméstico. Outro detalhe, vai sair uma instrução normativa para tratar desses benefícios, que ainda não saiu ainda, da Ciro, Secretaria do Trabalho. uma pessoa que Ei, ganha acima de 3 salários mínimos, só pode haver uma redução de 25% do contrato individual? sim, essa é a limitação, sim, 25%, salvo se for contrato ou acordo coletivo. A suspensão do contrato de trabalho foi individual com valor menor de R$ 3.000. Precisa da autorização do sindicato, mesmo o contrato e mesmo o empregado e o empregador concordando com a suspensão? Não precisa, Mas é bom porém, mandar, né? não precisa da concordância, mas precisa do comunicado ao sindicato. Comunicar. Manda por Não precisa e-mail, concordar, mas precisa comunicar. isso. É necessário comunicar. Pronto, ó. O Becon colocou aqui também o seguinte: colaborador ganha 4.100, foi suspenso o contrato 30 dias. Acordo individual. Quanto o colaborador vai receber? Não entendi, repete. O cara recebe 4.100 e foi suspenso o contrato de trabalho dele por 30 dias. Quanto ele vai receber? Quanto essa empresa faturou em 2019? Bota aí Se ela até 4, faturou, se ela bota até quatro mil faturou, e oitocentos. vamos fazer as duas contas, tá? Então, se ela teve um faturamento inferior a 4 milhões e 800 em 2019, o benefício emergencial desse trabalhador vai ser de 1.813,03, certo? É esse valor que o governo vai pagar para ele. Ciro, e se a empresa faturou acima de 4 milhões e 800 em 2019? O governo vai pagar 70% desses 1.800, que é 1.269,12. E a empresa vai pagar 30% dos 4 mil quanto? 4 mil quanto? 4.100. 30% dos 4.100. 4.100 vezes 30%, 1.230. Então, esse cara recebe da empresa 1.230 sem nenhum desconto, mais 1.269,12 pagos pelo governo. Tá? Aí ele vai ter um ganho, vai receber mensalmente em torno de 2.499,12 sem trabalhar. E isso se ele tiver na condição que a empresa faturou acima de 4 milhões e 800. Se ela faturou menos, o benefício dele vai ser somente os 1.813, que é o teto do seguro-desemprego. Se seguinte, a empresa não vai funcionar por conta do decreto, mas não vai ser extinta. Como é que ela deve fazer, na sua opinião? Suspender os contratos de trabalho, né? Até Cara, poder voltar a funcionar. o que eu vou dizer é o seguinte, a mesma coisa que eu disse no começo. Olha para a empresa, o que você pode aplicar nesse momento? Você prefere suspender o contrato? Lembrando que se você suspender o contrato, você vai ter que pagar para ele de igual período. Ele vai ter uma estabilidade durante o período da suspensão e durante igual período pós-suspensão. Tem que ter isso em mente. Vou Eu colocar um acho caso. que Teve um cliente nosso que me ligou e disse assim, eu não vou suspender esse cara. Por quê? Não vou suspender o contrato desse cara. Por quê? Porque senão eu vou ter que segurar ele aqui na empresa quando voltar, e quando voltar, eu não vou ter atividade para manter ele aqui. Então esse cara já tinha isso em mente, ele preferiu demitir. Tá? Tem como pagar férias para esse cara agora? Eu olho pro meu caixa. Vai fazer falta pagar férias? Não.
Eu posso continuar pagando o salário dele e acumulando banco de horas? Então, tudo isso tem que ser estudado. Porque ele não vai trabalhar, a culpa não é dele nem sua, mas se você quer manter o emprego dele, tem que observar isso. Outra possibilidade seria aplicar a rescisão, tá? Sendo que a rescisão, eu não gosto de usar a história da rescisão do fato do príncipe, mas é uma possibilidade que a turma está até meio que relutando quanto a não usar mais isso. Por quê? Porque é necessário uma série de implicações, vai acionar governo. Então, eu sugiro que não faça, tá? Mas a suspensão, no momento, eu É acho que é complicado, né, usar esse tipo a de rescisão. solução mais viável, a suspensão mais viável para empregador e empregado. Ciro, bora aqui rapidinho aqui que a gente tem 9 minutos e 20 segundos para responder umas perguntas aqui que eu acho interessante e são complexas. O contrato está suspenso e a minha empresa está mantendo os benefícios. Como fica o desconto uma vez que não estamos pagando nada? Está dando Aí é que tá. benefício, Não, né? eu entendi a pergunta. A pergunta é aquela questão onde a empresa paga parte do benefício E o e a outra funcionário parte paga que outra paga é o parte. trabalhador. Desconta depois. Firma um acordo com ele, né, deixando claro que esse valor está sendo acumulado e que quando ele retornar vai ser repactuado e ele vai ter que pagar isso a longo prazo, para evitar que ele sofra um impacto ao retornar. Ciro, o funcionário pode cumprir o aviso prévio dentro da estabilidade da MP, Não. Aviso prévio, ele começa no trabalho depois normal. da estabilidade, né? A É. empresa pode dar aviso trabalhado do período da estabilidade da suspensão? Não, pode não, já respondeu já. E como é feita a comunicação ao governo sobre o cancelamento ou sobre a suspensão? Pois é para ser feito no mesmo canal onde é feita a comunicação, que é o empregador web. Mas ainda não está disponível essa funcionalidade. Não tem essa ferramenta, né? Ainda. Exatamente. Mas Mas estamos esperando que ela saia. aproveitando sobre essa funcionalidade, sobre as funcionalidades do governo, do empregador web, a gente estava com dificuldade de consultar as filiais, sendo que agora já está sendo possível consultar os arquivos enviados pela filial, já está sendo possível consultar os arquivos por procuração. Então, existem algumas situações que não eram permitidas, agora estão sendo viabilizadas. Tá? E o governo, e aí eu tive acesso, inclusive quem quiser ter acesso, você pode entrar no nosso canal do Telegram, está no meu perfil do Instagram, onde a gente trata várias situações. Eu já coloquei lá uma reunião que houve da RCI com a data prévia, que aconteceu de 17 de julho ou de abril, e eles disponibilizaram para a gente, lá tem algumas respostas. Então, uma delas é essa, que o governo pede para a gente esperar a ferramenta ficar pronta, porque está sendo feita praticamente cada adaptação a cada novo que surge. Tá? Ciro, a pessoa deu férias antecipadas e fez a suspensão de 30 dias só porque a empresa não pode funcionar ainda por questão do decreto. E aí o cara tem aí o fato de ter que dar mais suspensão e ele não quer dar mais suspensão. Se ele for demitir agora, ele tem que pagar a estabilidade, o aviso indenizado, o salário e o que mais, meu Deus do céu? Tem. Tem, né? Paga tudo, né? Agora, se ele já antecipou férias, ele já vai abater isso na rescisão, caso ele tenha paga maior. Tá? Se não, paga só o que realmente é proporcional às verbas dele. Ciro, uma O pessoa que perguntou mais? assim, ó. Suspensão de funcionário que está saindo de licença maternidade no início do mês de maio. Não pode. Pode? Paz, isso aí é um mangote de corno. É o quê, homem? Olha, presta atenção. Como é que eu vou suspender o contrato de uma pessoa que está afastada de licença maternidade? Oh, não tem Fala, como. velho. Não tem como suspender o contrato de uma pessoa que está de licença maternidade. Digo mais, se ela está com o contrato suspenso e ela entra em licença maternidade, a suspensão deve ser cancelada e iniciado o gozo da licença maternidade. Onde é que mora o problema? A licença maternidade, ela é um valor pago
para pela empresa e compensado na contribuição previdenciária. Sendo que, como é que funciona isso? Se a empresa não tiver recolhimento nesse momento, for uma empresa pequena, você tem um funcionário, tá? Então, existem algumas questões que estão meio para serem respondidas ao longo do tempo. Acredito que a fixação normativa que está para vir vai esclarecer. Deixa eu só falar uma coisa que eu acho muito pertinente, viu, Valdemir? Houve o diferimento do recolhimento do fundo de garantia para as competências de março, abril e maio. Como é que vai funcionar isso? A empresa pode não recolher no prazo, que é dia 7 de cada mês subsequente, e deixar para recolher tudo a partir de julho de 2020. E de forma parcelada em até 6 vezes sem juros, tá? Só que tem um detalhe, se ela demite alguém, ela precisa antecipar o recolhimento daquele cara. Isso é uma das situações. Tenho recebido muito questionamento quanto a adiar pagamento de contribuição previdenciária. As empresas do Simples, elas não podem adiar esse pagamento, tá? Por quê? Porque só foi liberado adiar recolhimento a contribuição patronal, os 20%, a contribuição para acidente de trabalho, que é o RAT, que vai variar de 0,5% a 6%, considerando o RAT ajustado. E somente isso. A outra coisa que vai começar agora na competência de abril é uma redução pela metade da contribuição destinadas a terceiros. Essas 3 contribuições que eu falei da contribuição previdenciária não se aplicam às empresas do Simples, salvo empresas do anexo 4. Tá? Ciro, bem rapidinho aqui, porque estamos acabando o tempo já. Posso abater o saldo negativo de banco de horas MP na rescisão do mesmo, que o valor fique maior do que o salário do empregado, no caso da rescisão? Eu entendo que não. E sugiro que não faça, se ultrapassar o salário dele. Limite ao salário, para evitar problemas. Ciro, eu tenho um banco de horas negativo, de férias, fiz tudo. E agora eu vou demitir, eu antecipei férias, fiz tudo com a pessoa. A pessoa tinha 10 meses, faltava 2 meses para completar o ano todo de férias, de banco de horas, de férias completa. Paguei mais do que deveria. Na rescisão, eu posso ir até o limite do salário ou o limite de todas as verbas ali que teria que pagar uma pessoa? Limite do salário. Sempre salário, 13º, não entra. Sempre salário. Desconto vai ser sempre. Agora, é claro, as férias, eu vou compensar com as férias que ele tem direito. Por exemplo, paguei 2 mil e ele só tinha 1.000 de direito, eu vou ter que descontar os 1.000 dele. Eu posso descontar. Tá? Certo. 13º é uma forma. Não, da mesma forma? Separado. Férias, salário e 13º. Entendi. Tem uma pergunta interessante aqui da Karine, só para finalizar, que é uma dúvida que eu tive há algum tempo. PIS sobre folha de pagamento foi prorrogado também? Sim. Por quê? Porque a portaria, a instituição normativa 139, é portaria, eu acho, não lembro, acho que é a portaria, que fala sobre, que vai falar exatamente da questão de adiar o pagamento do patronal do INSS. Lá no artigo 2º, ela vai falar do PIS e da COFINS cumulativo. Sendo que a legislação que ela menciona lá, claramente pontua a legislação que trata do PIS sobre folha. Se você der uma lida lá na medida que ela trata lá, ela vai pontuar o artigo 18 que fala dos prazos de recolhimento, 20 e 25. Porém, o artigo 13º desse mesmo normativo trata do PIS sobre folha. Então, eu entendo que sim, que também foi adiado o PIS sobre folha. Ela colocou aqui. Eu não sabia isso aí. Pensava que o PIS sobre folha de maneira nenhuma. Cara, Ciro, muito obrigado por mais uma vez você estar disponível para a Associação Carrage. Está sempre trazendo muito conteúdo enriquecedor, mostrando solução para que a gente possa dar caminhos. Nosso objetivo aqui na AGE é isso, é dar caminhos para que o empresário possa tomar decisões. Cara, muito obrigado e queria deixar aqui o restante do tempo aqui para que você possa fazer o seu encerramento, tá bom? Forte abraço, meu amigo. É isso, que assim, agradeço o convite da AGE, né? Sempre que puder me chamar, estou aqui, sem nenhum problema. Quem não me segue no Instagram, eu estou sempre postando conteúdo lá. Vai lá seguir o professor Ciro Mariano no Instagram, que todo dia ele faz 30 posts sobre legislação trabalhista diferente, então lá você escolhe o que você quer. E quem quiser fazer parte do nosso canal do Telegram, é o Conexão DP, então tá lá no meu link do Instagram, tá no link do perfil do Instagram, você vai lá, tem várias coisas, tem meus cursos, tem
contato WhatsApp, tem tudo, tá? Então é isso. E obrigado. Tamo junto. Valeu, meu irmão. Muito obrigado, Ciro. Valeu. Um abraço. Até mais.